A primeira conversa que nós tivemos sobre Deus é quando ele se mostra para Moisés falando: Eu sou o que sou, serei o que serei. Esse nome de Deus que não tem vogais, então ela é impronunciável e sai como um sussurro. É como se Deus falasse assim: Eu me moldo às suas necessidades, eu sou o que você precisa que eu seja, eu caminho contigo em toda a sua trajetória. E isso é maravilhoso. E hoje a gente vai falar sobre um homem que foi chamado para descobrir a sua identidade no caminho. Ah, essa história é linda. Esse personagem, ele estava na terra dele, ele era de uma boa família, e de repente veio uma voz e fala assim: sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa dos teus pais para a terra que eu te mostrarei. E daí esse personagem, que já tinha toda uma história, tinha uma raiz familiar muito profunda, ele tem que sair de onde ele está, do conforto. Só que tem uma palavra que, se a gente entender a tradução dela, a profundidade desse texto, ela é muito maior. O que é interessante aqui é que esse verbo que fala sobre o movimento, que manda um movimento, o vai, ele vem do hebraico lesh leshá, e ele é muito mais profundo do que apenas um movimento físico, é muito mais profundo do que um movimento geográfico. É como se Deus falasse assim: vai para ti mesmo, movimente-se para você conhecer a sua identidade. É um movimento interno intencional que vai ser descoberto pelo caminho e pela trajetória. É lindo. E aqui nós já temos uma lição, que os nossos caminhos, a nossa trajetória já revela quem nós somos, a nossa identidade. Nós somos construídos pelos caminhos que fazemos, pelos lugares que entramos. Esse personagem, ele vai para um lugar que é desconhecido. Ele não sabe quais áreas da vida dele, quais partes dele virão à tona. Será tudo uma descoberta. E eu preciso falar sobre a palavra identidade, que você vai ver que esse processo ele é muito voltado à identidade. Os nossos caminhos são muito voltados para nos tornar quem somos. E isso se construídos com Deus de forma intencional, é claro. Não é sobre identidade como nós estamos acostumados hoje culturalmente. Não é sobre o seu tom da pele, as suas opções. É sobre a coerência da tua alma, o quem você se expressa, qual que é o teu propósito, qual que é a condução que a tua vida vai ter. Esse desenho de quem você é durante toda a sua trajetória vai trazer coerência para as tuas escolhas, para o que você fala, como você diz, para os teus meios, para o teu contexto em geral. Então é como se fosse Deus te chamando para ser quem Ele criou você para ser. Bem, então nós temos aqui um personagem que foi chamado para se movimentar. E quantas vezes nós não precisamos nos movimentar, ir para lugar que desconhecemos, para ambientes que não estamos confortáveis, fazer coisas que nunca fizemos antes. A necessidade de caminhada e até mesmo de você se descobrir em situações que você nunca esteve ali. E é exatamente isso que esse personagem estava passando. Ele ia para um destino desconhecido. Ele estava num ambiente onde ele não podia mais ficar. Ele teria que fazer um movimento que também repercutiria na alma dele. E aí Deus se apresenta com outro nome. Quando esse personagem está no meio do desconhecido, está em um ambiente onde ele teria que sobreviver com recursos internos que nem ele mesmo sabia se tinha, Deus vem e se apresenta para ele como El Shaddai. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E a palavra Shaddai, ela tem algumas traduções que são lindíssimas, algumas possibilidades de traduções. Essa apresentação de Deus vem assim: eu sou o El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Eu vou colocar aqui o texto. Não se preocupe com a palavra perfeito, porque provavelmente também não tem o mesmo símbolo que está na tua mente agora. E a palavra El Shaddai, ela é tão linda, é como o Deus Todo-Poderoso que sustenta. A palavra Shad, ela vem da palavra, pode ter vindo também da palavra seio, que significa nutrição, como uma mãe que nutre o seu filho. Quando uma criança ainda a gente não sabe quem ele vai se tornar e nesse momento ele recebe uma nutrição materna, onde ele vai se sustentar
para se tornar quem ele deve ser. Mas também tem outras possibilidades de tradução. Outra interpretação para Shaddai vem da palavra também Shad, que é como se ele colocasse limite no caos. Eu acho isso lindo. E isso tem muito a ver com a outra interpretação, que é o Deus que sustenta a vida. É o Deus que traz todo o sustento para aquilo que é natural. Sabe aquele versículo que fala que ele cuida dos lírios dos campos? É esse o sentido. O Deus que sustenta a vida visível. O Deus que sustenta, que provê, que tem esse fundamento, esse lugar seguro de caminhada para você fazer o teu trajeto individual. Então esse nome El Shaddai é o Deus que nutre, é o Deus que sustenta a vida e é o Deus que limita o caos. Então ele também nos ensina o que nós devemos nutrir na nossa alma, no nosso corpo, na nossa mente e o que nós devemos limitar. É como se fosse uma grande lição de Deus que nós somos os guardiões da nossa saúde mental, emocional, do nosso corpo, e Ele também nos preserva, sendo esse grande sustentador da vida, que sustenta a vida, que nutre, que é o Deus Todo-Poderoso no qual a gente pode confiar. Mais do que isso, Ele é o Deus que basta, Ele é o Deus suficiente. Essa parte ela é maravilhosa, porque ele é suficiente para que nós sigamos o caminho que temos que seguir. Ele vai vir com nutrição quando precisamos de nutrição, ele vai vir com o sustento. É o Deus que basta. E como é importante a gente ter essa percepção da suficiência de Deus na nossa vida, porque ela é a base do contentamento. Pessoas insatisfeitas são pessoas prejudiciais para elas e para os outros. Então a gente tem um Deus que nos ensina a compreender o que é suficiente na nossa vida e ele se faz suficiente. Eu acho isso lindo. E esse caminho feito por esse personagem que é Abraão, ele realmente ele traz até mesmo um outro nome, uma outra identidade. É um chamado de Deus para que a pessoa saiba quem ela realmente é. E isso exige muita coragem e isso exige muita intencionalidade. A gente vê isso em outros personagens da Bíblia. Abraão, ele teve a identidade dele descoberta, mudada e firmada através da obediência, porque quando ele ouviu Leste Lechá, ele apenas seguiu esse caminho. Mas nós temos a evidência desses caminhos também em outros personagens, como, por exemplo, o Leste Lechá de Jonas foi através da fuga. Jonas não queria saber disso. E Deus o conduziu por um processo, por um caminho aonde a identidade dele foi descoberta e posicionada. Nós temos isso na vida de Jacó, que esse Leste Lechá, esse movimento interno de descoberta do nome, feito também na vida de Jacó, o homem que lutou. Esse caminho, Leste Lechá, foi feito com muita resistência por Jacó, onde era um homem que queria brigar e disputar, ele tinha essa intensidade da alma dele, Deus falou, calma, não é por você, é por mim. E o caminho dele também recebeu outros contornos através do Leste Lechá. O El Shaddai, o Deus que sustenta, o Deus suficiente, transforma histórias para que nós possamos descobrir a nossa verdadeira identidade. O que eu trago para a vida hoje com relação a isso? Existem momentos da nossa vida em que as coisas se deslocam, elas se tornam insustentáveis, insuportáveis, às vezes coisas que nós nem queremos mudam de lugar. Às vezes relações que a gente nem entende porque de repente elas se desmancham. E se nós temos uma conexão com Deus, se nós entendemos os propósitos que Deus tem na nossa vida, nós compreendemos esse momento como um Leste Lechá. Compreendemos esse momento como sendo um chamado de Deus para um movimento para um outro lugar, que vai revelar parte de quem nós somos, que nós ainda não vemos e que precisam ser descobertos. E mesmo diante desse medo, mesmo diante de tudo isso, a condução de Deus é suficiente e vai nos manter seguros, e vai nos sustentar, e vai nos nutrir. Eu consigo ver esse movimento de Leste Lechá na minha vida em muitos pontos, desenhando a minha história, compreendendo coisas e situações que não tinham nem razão para ser. Se eu perguntar para alguém por que está acontecendo isso, a pessoa não teria uma resposta. E a visão
das situações e do comportamento humano, quando você tem essa perspectiva desse leste-lechá, desse movimento necessário para que você se construa, para que você e a sua mensagem se tornem coerentes, para que o teu propósito seja cumprido em Deus, faz com que o teu olhar ele tenha um movimento, ele sai das situações, ele sai do caos e vai para a confiança. Ele sai da irritabilidade com as pessoas que não estão te compreendendo e vai para um momento que você fala, é Deus que está sinalizando aqui que talvez esse tempo tenha acabado, ou talvez Deus queira que eu me movimente, ou talvez seja daqui a pouco vai acontecer. E você entende que é a condução de Deus que está te movendo, é a condução de Deus que está te levando para um outro ambiente, é a condução de Deus que está fazendo com que as situações aconteçam a ponto de que o seu leste-lechá, que você se descubra pelo caminho, que você encontre a tua voz, que você seja quem Deus criou para você ser, estar no lugar onde Deus quer que você esteja. A compreensão de mundo a partir desse nome de Deus, o Deus que tudo sustenta, ela é grandiosa e ela nos faz descansar. E como é difícil descansar num mundo onde você acha que você é a única pessoa responsável por si mesma. E quando você também descansa em Deus, quando você também entende que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele sendo suficiente, Ele vai te ajudar a lidar com as tuas insuficiências. Sai esse peso de carregar o mundo só para si, só em si, se fazer responsável por todos os caminhos. É aceitar que muitos lugares que ainda não foram adentrados por você, estão te esperando e eles têm o processo, eles têm o propósito de que os processos de Deus eles se mantenham e conduzam a tua vida. Que você descubra quem você é, porque Deus nunca se engana ao nosso respeito. Essa suficiência é o que traz o contentamento, essa suficiência é o que traz a paz, essa suficiência de Deus é que limita o caos, é que nos dá um bom panorama da vida e nos faz reagir à vida de forma mais leve. Quando Deus fala, eu sou El Shaddai, anda comigo e ser perfeito. Andar com Deus é ter consciência de que o que quer que você faça, você está diante de Deus. É o primeiro ponto. É o primeiro ponto da reverência a Deus. Segundo ponto, o ser perfeito, ele está muito longe de regras morais. Ele é como se fosse um chamado para integridade. Você é inteiro? É coerente o que você fala, o que você faz e como você vive? O ser perfeito é a coerência entre o que você carrega dentro e mostra fora. É a coerência entre o que você diz e o que você faz, sobre os lugares que você adentra, sobre os relacionamentos que você tem, como você reage à vida, o teu discurso. Você é inteiro, você é inteiro. E anda comigo e ser perfeito é porque se você tiver essa reverência com Deus, Ele vai ser o Deus Todo-Poderoso que sustenta a tua vida, que te nutre e que te ajuda a criar as barreiras certas que reduz o caos. É isso, que você diga um grande sim aos movimentos da vida. E entenda os movimentos necessários não como se fosse um peso, mas como um caminho que você faz de autodescoberta para saber quem Deus criou você para ser. E você receba e tenha identidade de acordo com o propósito que você nasceu. É isso, um beijo.